também não fala muito inglês e participa. E quando ela não sabe as palavras, fala espanhol e eu traduzo. E também tem o André, que está sempre aos sábados, né? E o Luís tinha outra moça brasileira, que é Helenice Casartelli, que é professora também, acho que é em Brasília, lá para cima, lá para o norte. Mas o curso está quase a terminar, este que eu estou a fazer em inglês, e se o André quiser ajudar a traduzir para português, a gente depois pode dar aí no Brasil. Tem que ser eu uma falo para ele, Ana, e ele já falou que se quisesse ele ajudaria. Assim. Agora ele está morando em Campinas, né? Ele mudou para lá por causa do doutorado. Mas eu vou falar com ele hoje ainda e com certeza vamos fazer, né, professora Eliane? Eu topo. Acho a professora ideia Eliane maravilhosa. ajuda a gente a arrecadar pessoas. Eu acho, Ana, você sabe que eu sou fã desse seu assunto há muito tempo. Tem aquele material que você escreveu, que ficou muito bom. Eu tenho também. Eu acho que a gente o livro tem... em português que eu enviei para ti. Isso, você mandou para mim também. Eu acho que a gente está precisando disso aqui no Brasil, sabe? A gente está precisando que as pessoas olhem para as coisas sobre uma outra ótica, né? E eu sou muito fã sua, você sabe, né? Eu sou fã de você de carteirinha há muito tempo. Mas a gente está num momento aqui, eu acho que um curso como esse vai dar a oportunidade também das pessoas entenderem que existem várias formas de enxergar a mesma coisa, que é preciso respeitar, né, essas várias faces de um mesmo fato, de uma mesma situação experimental, cotidiana, seja ela científica, seja ela histórica, né, ou filosófica, e que isso pode ser avaliado de forma crítica por essas várias faces, e as conclusões podem ser, inclusive, diferentes entre um e outro, que existe lógica no pensamento e que esse raciocínio precisa ser apresentado para as pessoas de forma coerente e não simplesmente impositiva, né? Isso não falta só em artigo científico, eu acho que falta no cotidiano nosso, né? O hábito do debate e do raciocínio lógico. Sim. Uma das coisas que eu noto com este curso começou no princípio da pandemia e já vai no curso 2, é um curso avançado. As pessoas que estão a fazer o curso, está tudo a fazer de graça, sem pagar, porque eles estão-me a dar feedback para melhorar o curso, para depois vender quando eu terminar de escrever. Portanto, isto é um curso piloto e algumas pessoas, a gente na Inglaterra tem uma expressão que é: você traz tudo, a cozinha e o lavatório. Quer dizer que está a querer pôr tudo no curso. E o que eu agora vou fazer é fazer um curso mais simples, porque este que eu fiz, os comentários que eu recebi é que é um curso que é apto para a Universidade de Cambridge, Harvard e Oxford, King's College. Não é um curso adaptado a pessoas que nunca tiveram contacto com pensamento crítico. Então agora estou a simplificar mais e é aí que eu quero depois que o André me ajude a fazer a tradução para português e a dar-me também informações sobre o que é necessário para o Brasil. E uma das coisas que acontece com estes cursos em pensamento crítico é que todas as pessoas têm as suas crenças e o curso às vezes toca profundamente nas crenças das pessoas e às vezes as pessoas têm dificuldade em separar a razão da emoção. E nós latinos somos principalmente pessoas muito baseadas em decisão, baseada em emoção. E quanto mais a gente vai para o sul e para os trópicos, mais emocionais as pessoas são. Certamente. Mas uma coisa que eu posso avisar é, quando vocês começam a ficar bons pensadores críticos,
às vezes perdem amigos, porque começam a dizer as coisas como elas são e às vezes os Ai, amigos não gostam. tenho certeza disso. Ana, eu vou passar a palavra para o professor, para o Rodrigo Piva, que é o médico veterinário, que é o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Regional Mato Grosso do Sul, Medicina Veterinária e Zootecnia, né? É um prazer eu estou presidindo atualmente a Comissão de Ética, Bioética e Bem-Estar Animal da Regional, a convite do CRMV-MS, e foi isso que deu oportunidade para a gente organizar esse curso, que era um sonho antigo. Então, eu vou passar para ele, para a gente dar início. São 17 horas aqui em Mato Grosso do Sul, 18 em Brasília, né? E 21 aí em Cambridge. Então, Rodrigo, por favor, faça a gentileza. Ele está no Conselho Federal de Medicina Veterinária e Zootecnia, lá em Brasília. Então, acompanhado da nossa vice-presidente do CFMV. Então, por favor, fiquem à vontade para dar o início, para a gente poder começar no nosso horário. Primeiramente, boa tarde, boa noite também, né? Dependendo do horário. Quero, primeiramente, parabenizar todos os organizadores, principalmente você, professora Eliane, que está coordenando de forma maestral a nossa comissão de bem-estar e de ética e bem-estar. Bem, a gente estamos ainda, né, no evento aqui no Conselho Federal. Por oportunidade, fiz o convite para a doutora, professora também da Universidade Federal da Bahia, que está ocupando o cargo de vice-presidente do nosso Conselho Federal também, para dar essa saudação, esse início desse fórum, né, que tem representantes de todos os estados, praticamente, todos os colegas foram convidados, uma grande participação com colegas internacionais, então, que acredito que vai somar muito conhecimento da formação profissional de cada um de vocês. Então, nosso conselho está à disposição, estamos sempre iniciando e fortalecendo essas ações que buscam a valorização profissional, tanto do médico veterinário, tanto do zootecnista. Então, nós iniciamos esse primeiro fórum, essa oportunidade, acredito e espero que todos aproveitem, cresçam e usufruam de todo o evento. Então, novamente, parabéns, um evento fantástico, super programado, super planejado. Então, as expectativas são grandes e acredito que vão ser atendidas. Eu vou passar a palavra para a professora vice-presidente, que está em exercício, a doutora Anelisa, para dar uma saudação. Boa noite. Para aqueles que estão na noite, boa tarde. Para os que estão na tarde. Como o doutor Piva comentou, eu estou neste momento na presidência em exercício, eu estou vice-presidente do Conselho Federal, nós estamos em plenária do Conselho, mas ele nos convidou para participar da abertura deste fórum de suma importância, o que muito nos honrou, e aqui eu quero também trazer um abraço do nosso presidente, né? Ele não está no momento aqui na sede, mas já soube também da realização deste evento, e parabenizar o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Mato Grosso do Sul pela realização deste evento. Eu achei muito interessante o que a professora Eliane comentou. A oportunidade, apesar de nós estarmos distantes fisicamente, nós nos aproximamos através da tecnologia. E nos aproximamos muito mais. Que a quantidade de pessoas, inclusive de outros estados e países, vai enriquecer muito mais a discussão. Então, a gente vê pessoas com várias expertises em várias áreas, tratando de um assunto tão importante que é o bem-estar animal, que hoje já é uma exigência mundial. E nós, médicos veterinários e zootecnistas e demais profissionais que trabalham com os animais, precisamos estar atentos a essa questão. Então, eu quero desejar sucesso, que as informações e as discussões geradas hoje sejam bastante produtivas e que sejam vivenciadas e que sejam agregadas ao conhecimento de todos e para que a gente possa ter um exercício profissional cada vez mais eficiente, né, com respeito ao bem-estar
dos animais. Então, sucesso à comissão, sucesso aos participantes, parabéns aos palestrantes. Eu vou até, assim, em nome da medicina veterinária, da zootecnia, em nome do sistema, eu que agradeço, né, a participação de todos aqueles que vão contribuir com sua expertise, com seu conhecimento, com sua vivência, com sua prática, né, no dia de hoje. Então, parabéns, doutor Piva, parabéns, doutora Eliane e demais profissionais envolvidos neste evento. Muito obrigada. Passando a palavra para a doutora Eliane, e parabéns a todos que contribuíram e organizaram o evento, desde as meninas do estádio, todos os moderadores e todos os palestrantes. Doutora Eliane. Obrigada, Rodrigo. Bom, então a gente vai iniciar, né? Eu gostaria de agradecer a todos os participantes, muito obrigada. Nós temos 300 inscritos, né? E nós só tínhamos 300 vagas, mas nós vamos gravar o evento. A ideia é propagar conhecimento e fomentar o pensamento crítico em relação às temáticas que vão ser apresentadas aqui. Como bem disseram, né? No início, a gente entende que bem-estar animal é multiprofissional, então nós tomamos o cuidado para que os palestrantes fossem multiprofissionais, para que a gente tivesse vários olhares sobre essa temática. O primeiro fórum de ética, bioética e bem-estar animal, então, ele vai ser composto de profissionais da área da medicina veterinária, da zootecnia, da biologia. Tem gente que atua em diferentes áreas, justamente porque a gente gostaria de ter esses olhares múltiplos para que a gente desenvolvesse nosso pensamento crítico, né? Os módulos foram pensados neste primeiro fórum de forma mais conceitual e também tentando trabalhar temas um pouco mais polêmicos. No segundo semestre, a gente vai trazer um fórum mais aplicado. Então, a gente deve trabalhar com a área de produção, comportamento e bem-estar aplicado à suinocultura, equidicultura e outros grupos de animais de produção, silvestres e experimentação, com um foco um pouco diferente. Mas a gente precisava trabalhar algumas questões antes, né? E até oferecer posteriormente esse material. Aí tem um rabinho passando na frente da Anabela, coisa mais linda. Os gatos da Ana são lindos. Então, a gente vai começar justo com... E a ideia foi essa mesmo, começar com a Ana, que, como bem disse a Vânia, ela tem um trabalho muito interessante há bastante tempo com pensamento crítico, e eu adoro conversar, e muitas vezes até alguns debates com ela, porque ela tem uma lógica incrível de raciocínio, e isso vai fomentar forçar muito a gente a pensar algumas questões. Né? Por isso que a gente convidou a Anabela para falar primeiro sobre ética e bioética, uma visão nas relações do humano com os animais. A Anabela Pinto, é Poulton que fala teu sobrenome, Ana? Poulton. Poulton. Ela tem licenciatura em biologia, né, na Universidade de Lisboa. Ela tem doutorado em ecologia comportamental e pós-doutorado em conservação na Universidade de Oxford, na Universidade de Aarhus, se eu falei correto, e atualmente ela é pesquisadora sênior na Universidade de Amherst, em Cambridge. Desenvolve um trabalho sobre as raízes biológicas e evolução da crença. Eu a conheci através do professor Matheus, nos cursos que ela construiu e ajudou a construir aqui no Brasil para várias instituições, no início do bem-estar no país, né? Para a gente desenvolver, no início do desenvolvimento do pensamento sobre bem-estar. E desde então eu acompanho, né? De longe e de perto em algumas oportunidades. Então, esse convite adveio disso. A Anabela vai falar por meia hora, eu vou pedir para que todos mantenham os seus microfones desligados, e depois a gente, através do chat, vai abrir para perguntas, e eventualmente, se alguém precisar ou quiser abrir a fala, é só solicitar que a gente tenha uma pessoa que vai ficar acompanhando, e ela que vai ter o poder de abrir e fechar, tá? Eu não consigo, quem abre e fecha o microfone dos participantes é o pessoal da organização.
Então, vocês têm que colocar no chat para isso. Só os palestrantes e moderadores que conseguem fazer esse movimento aqui, do evento como um todo. Então, Ana, fica à vontade, pode liberar a tua apresentação. Obrigada. Muito obrigada por ter aceito o convite. E é sempre bom rever os amigos de longa data. Então, eu sou bióloga, não sou filósofa, mas quando eu comecei a dar estes cursos, eu me apercebi que as pessoas com background em ciência, principalmente biólogos, veterinários, zootécnicos, não tinham muito conhecimento do que significava o conceito de ética. E eu assistia a muitas discussões, inclusive no Brasil, pessoas que discordavam e diziam, mas essa é a sua moral e esta é a minha, e acabou e fica assim, como se a moral fosse uma coisa relativa. Então eu pensei, talvez seja a altura ideal para eu desenvolver um curso sobre pensamento crítico, raciocínio e raciocínio ético. E esse curso foi feito já há uns 15 anos. Bem, então eu quero começar por explicar o que é esta coisa que a gente chama de ética. Essencialmente, é uma forma que nós usamos para tentar discernir o que é o bem e o que é o mal, sem termos que nos regular por ideias religiosas, porque diferentes religiões têm diferentes conceitos. Estas ideias começaram no 500 antes de Cristo, só no século VI antes de Cristo. Quando os filósofos começaram a pensar, se existem tantas diferentes religiões e tantos deuses, como é que eu sei qual deles é que é o verdadeiro? E foi assim que surgiu a ética e a filosofia. Foi uma tentativa de tentar responder a questões, essencialmente questões morais, sem ter que se assegurar com ideias de diferentes deuses, diferentes religiões, das diferentes áreas do Mediterrâneo. Então, a ética é um ramo da filosofia moral que procura responder a esta questão, o que é o bem e o que é o mal, mas usando raciocínio lógico. E por isso é que é importante utilizar conhecimento da área do pensamento crítico, que é uma área que ensina a raciocinar, e usando lógica dedutiva e indutiva. Então, o que a ética pretende fazer é fugir daquelas definições que são pessoais, que são subjetivas, que são emocionais, e tentar encontrar uma descrição universal. O que eu vos vou mostrar aqui é simplesmente um mapa para vocês verem aonde é que se encontra a filosofia moral em todo o panorama da filosofia. Portanto, como a gente tem especialidades em biologia, em zootecnia, os filósofos também têm estas especialidades. Então têm áreas que chamam filosofia descritiva, têm outras áreas que é filosofia normativa, onde eles têm coisas sobre política, coisas sobre moralidade, coisas sobre estética. E depois tem uma área que é a filosofia aplicada, e com certeza vocês já ouviram falar em filosofia da lei, filosofia da história, filosofia da religião. E para nós é interessante a filosofia da ciência, que é uma filosofia que explica como são os princípios do método científico. E para mim, especialmente como bióloga e psicóloga, eu estou muito interessada também em filosofia da mente. Ora, para nós o que nos interessa hoje é concentrarmos aqui na filosofia moral, e dentro da filosofia moral há outra subsecção. E o que nos interessa aqui é esta secção da ética. Ora bem, a ética é uma área que também está subdividida, portanto, tem uma parte que se chama metaética. E na metaética, eles tentam discutir o que é esta coisa de bem, o que é que significa bem, o que é que significa mal, de onde é que vem o nosso sentido de moralidade? É cultural? É religioso? Ou vem da biologia? Eu tenho uns cursos que se chamam Evolução da Moralidade, que demonstra, por exemplo, que existem
protoconceitos de moralidade, por exemplo, em sociedades sociais, em grupos sociais de animais, por exemplo, em chimpanzés, em baleias, em lobos. Portanto, quando a gente tem grupos sociais, existem tipos de comportamento que nós poderíamos dizer que são originários daquilo que nós chamamos moralidade nos humanos. Por exemplo, o conceito de cooperação vai dar origem àquilo que nós chamamos altruísmo. Tem o conceito de interajuda, vai resultar naquilo que nós humanos chamamos empatia e caridade. Portanto, existem raízes da nossa moralidade, têm raízes evolutivas e podem ver isto em outras espécies. Mas depois tem outra coisa que é a ética aplicada. E a ética aplicada tenta utilizar as várias teorias de ética para resolver um problema. E tem outra que se chama ética normativa, que é uma ética que cria regras e normas, diz você nesta situação deve se comportar desta forma. E é o que vocês veterinários têm, por exemplo, que é os vossos códigos deontológicos. Esses códigos são ética normativa. Os códigos dizem para vocês o que devem fazer nesta e naquela situação. E quando vocês têm dilemas, e muitas vezes, como veterinários, vocês têm dilemas, vocês têm que perguntar a vós próprios: a quem é que eu estou a servir? É ao animal ou ao dono do animal? E isto é um dilema ético que pode encontrar solução na ética normativa, portanto tem normas, estão lá no vosso livro, mas também vocês têm que, para discutir quem é que vocês vão dar valor moral, têm que provavelmente guiar-se por várias teorias de ética. E essas teorias de ética são muitas, mas geralmente aquelas que a gente fala quando estamos a falar em decisões que têm a ver com vida, com o bem-estar de outros, seja de indivíduos sencientes. Existem 3 grandes áreas. Uma área chama-se a teoria da virtude, a outra área chama-se deontologia e a outra área chama-se teleologia. Aqui na teleologia tem uma pequena especialidade que se chama consequencialismo. Com certeza vocês já ouviram a palavra utilitarianismo. Não se preocupem agora se nunca ouviram isto, porque eu vou desenvolver os temas daqui para a frente, mas é só para vocês verem que estas coisas estão divididas em especializações. A teoria da virtude diz que uma pessoa, para fazer o bem, deve fazer aquilo que é virtuoso. Mas depois outra pessoa pode perguntar, mas o que é ser virtuoso? Então tem muitas discussões para a frente e para trás com filósofos, que não interessa para nós agora, mas é só para vocês saberem o que é que significa. Portanto, o que se passa é, quando uma pessoa toma uma decisão, por exemplo, vou castrar este animal, ou vou cortar a cauda ou não, vou matar a vaca ou não, vou investir dinheiro, a vaca partiu a perna, o que é melhor? É investir dinheiro a curar a perna da vaca e dar-lhe um prolongamento de vida, ou devo matar a vaca? E muitas vezes é uma análise custo-benefício. Quando o indivíduo, ou o veterinário, toma uma decisão, muitas vezes pedem justificações. Por que você tomou essa decisão? E muitas vezes existem conflitos. Estas teorias nem sempre concordam umas com as outras. É porque elas veem o mundo de maneiras diferentes. Por exemplo, se eu disser que eu vou tratar da vaca e estou seguindo os parâmetros da teoria da virtude, então quais são as regras a seguir? Bem, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero ser virtuoso, e para praticar o bem eu tenho que tomar em consideração que este animal provavelmente está sofrendo, e ao providenciar bem-estar para esse animal, reduzir o sofrimento, eu estou a adquirir uma virtude, estou a ser bom. Mas vocês já repararam que o problema aqui é que
A teoria da virtude está-se a referir ao indivíduo, não à vaca. Está a dar virtude ao agente, à pessoa que toma a decisão. Não está se importando tanto com os interesses da vaca. Okay? Depois tem outra teoria que se chama deontologia. Deontologia significa seguir as regras. Vem do grego deontos, que means regras. Então é o dever. O que é o meu dever? O meu dever é seguir as regras. Okay? Agir de acordo com as regras. Mas às vezes uma regra pode não ser moralmente correta. Por exemplo, vocês já devem saber que muitas pessoas que seguem, abraçam a religião de Jeová, testemunhas de Jeová, não aceitam transfusões de sangue. E um médico tem um problema se tem, de repente, uma criança ali na mesa de operações, a criança está a morrer e precisa de uma transfusão de sangue. E o médico diz: o que é o meu dever? É respeitar as crenças religiosas dos meus clientes ou é salvar uma vida? E, como vocês sabem, no código deontológico do médico no, you shall not harm, não deves fazer mal, não deves produzir maldades. Logo, se eu deixar a criança morrer, estou a fazer uma maldade para com a vida da criança. Neste caso, tenho que desrespeitar as regras religiosas que eles seguem em prol de salvar a criança. Então estou seguindo o meu dever. Muitos desses deveres estão lá nos livros de regras de quem estuda medicina. Só, por exemplo, neste caso, por exemplo, um fazendeiro que quer fazer bom manejo, ele provavelmente vai seguir as regras que ele aprendeu durante o curso de zootecnia, o que é um bom manejo, como é que as vacas vão engordar, como é que elas têm uma baixa carga de parasitas, ectoparasitas, mas por vezes não estão a tomar em consideração o estado mental da vaca. Eles estão fazendo um bom manejo, mas que não tomam em consideração realmente como o animal se sente dentro desse manejo. Portanto, está a seguir uma filosofia deontológica. Mas agora, a maior parte das vezes, em política, em decisões financeiras, económicas, a grande maioria das vezes que fazemos decisões, usamos uma regra, um princípio que se chama utilitarianismo. O utilitarianismo é parte da coleção de teorias dentro do consequencialismo. O que isto significa é uma ação boa é aquela que resulta em boas consequências. Portanto, o que é o bem? O bem é quando eu resolvo tomar uma ação em que a consequência da minha ação acaba sendo uma coisa que é benéfica. O problema é que, às vezes, as coisas que são benéficas para uns não são tão benéficas para outros. E é aqui que entra a história do utilitarianismo. O utilitarianismo baseia-se na utilidade dessa ação. Então, o que isso significa é o seguinte: o resultado de uma ação deveria ser aquele que promove o maior benefício para o maior número de indivíduos. Portanto, o utilitarianismo é uma filosofia que pretende maximizar a felicidade ou o bem da maioria dos indivíduos. Vocês agora começam a ver, democracia provavelmente é uma forma de consequencialismo, utilitarianismo. Mas muita gente pergunta, mas isso não é uma ditadura da maioria? Então e a minoria? Se eu estou a tentar fazer uma política que só favorece a maioria, não estou a esquecer os interesses da minoria. Portanto, estão a ver que todas estas filosofias morais têm muita discussão e os filósofos especializados nestas áreas continuam ainda hoje em dia a discutir quais são as melhores formas de
procurar fazer o bem. Uma das coisas que nós tentamos fazer, no caso específico dos animais, do bem-estar animal, é pensar que nós devemos dar igual consideração de interesses aos animais que são semelhantes. Por exemplo, nós não devemos dizer que se eu tenho o direito de ir ao hospital, eu tenho um interesse em ser tratada, mas o meu marido também tem o mesmo interesse em ser tratado. Mas se eu tenho um interesse em ser tratada no ginecologista, não significa que ele tenha iguais direitos. Ele não precisa de um ginecologista, não é? Ele tem interesses para ir a médicos de outras especialidades. Portanto, quando as pessoas falam em igualdade, geralmente as pessoas não estão a desenvolver o argumento muito bem. A gente não quer igualdade. O que nós queremos é igual consideração dos interesses daquele indivíduo. Logo, se os indivíduos compartilham das mesmas características, eles provavelmente têm os mesmos interesses. Por exemplo, neste caso, as crianças podem ter um interesse em ter um playground para poder brincar, para se poder desenvolver. Portanto, o que nós estamos a dar às crianças é um enriquecimento ambiental que lhes propicia a aprendizagem. O mesmo devemos fazer com animais. Por exemplo, se os temos em cativeiro, isto eram os gerbils que nós tínhamos aqui, e eu criei este enriquecimento ambiental porque os animais também precisam de ter um ambiente que satisfaça a sua curiosidade. Portanto, o que eu digo é que os gerbos e as crianças têm os mesmos interesses porque ambos necessitam de um espaço de enriquecimento para as suas capacidades mentais. Logo, eu devo tratá-los com igual consideração de interesses, não com igualdade. Okay? Portanto, é importante estabelecer esta diferença. Então, da mesma forma, eu direi, um animal e uma pessoa têm igual consideração de interesses em relação a ser alimentados, porque ambos sofrem de fome, ambos precisam de alimentação para sobreviver, mas eu não vou necessariamente dar ao meu gato saladas, por exemplo. Portanto, eu não estou a tratá-lo igual a mim, mas estou a dar-lhe a mesma consideração de interesses. Okay? So, espero que esta parte tivesse sido entendida. E geralmente é o que nós discutimos quando estamos a falar em ética. Esta ideia do utilitarianismo foi criada por este senhor, este filósofo chamado Jeremy Bentham, e ele definiu a palavra utilidade como a propriedade do que tende a dar benefício, prazer, felicidade, vantagem e o bem, the good, ou que evita dor, maldade, infelicidade, malvadez do organismo, cujos interesses mereçam consideração. Portanto, a utilidade da ação deve ter todos estes componentes. O Jeremy Bentham era bem curioso. Ele tinha um pet pig, um porquinho que era o pet dele. E ele andava por Londres a passear o porco. E toda a gente o conhecia lá na zona. Lá vinha ele com o porco. E ele, de facto, era uma pessoa que tinha muita sensibilidade pelos animais. E naquela altura, quando se discutia se os negros eram ou não humanos, porque havia muita escravatura, e eles achavam que eram parte de outra raça, então os brancos podiam usá-los porque achavam que eram uma raça inferior. E nessa altura também havia muita discussão em relação aos animais. E o Jeremy Bentham achava que era uma estupidez a tratar as pessoas, porque tinham cores diferentes, tratá-las de maneira diferente. E o que ele disse era, se as pessoas têm todas a mesma capacidade de sofrer e de ter alegria, devem ser tratadas da mesma forma, do mesmo com os animais. E ele dizia, em relação aos animais, a questão
não é se eles podem raciocinar ou se podem falar, mas sim se podem sofrer, porque isto era uma coisa que na altura, durante o século XVIII, se discutia muito também. Depois ele também contribuiu muito para a abolição da escravatura. Portanto, animais sentientes têm o interesse de não serem submetidos ao sofrimento, precisamente porque eles compartilham connosco essa capacidade de sofrimento e de sentir alegria. Mas existe aqui um problema, que nós humanos temos uma tendência em avaliar os animais em termos de valor, porque eles se parecem connosco, porque eles têm características parecidas connosco. Isto é uma visão muito antropomórfica. Por exemplo, se de hoje para amanhã aparecessem um extraterrestre e que tivessem características semelhantes às nossas, tivesse senciência, consciência, racionalidade, linguagem, nós iríamos fazer experimentos neles. Isso é Porquê que então nós fazemos experimentos em chimpanzés? Eles são muito parecidos connosco no sentido mental. Sofrem da mesma forma. E quanto mais nós estudamos comportamento animal, mais a gente descobre que há características que nós herdamos da nossa história evolutiva e que compartilhamos com muitos destes animais. Então, como é que a gente vai defender as nossas posições éticas? Vamos utilizar um processo que se chama o pensamento crítico. Geralmente, o pensamento crítico baseia-se em formular argumentos. Um argumento é uma coisa que é construída deste modo. Primeiro, nós temos uma proposição. E a proposição, por exemplo, diz: a Maria defende que comer cão é moralmente repelente. Okay? E então pergunta-se: então porquê? Tem que se dar uma justificação. Então a Maria diz: porque os cães são animais inteligentes. Mas a outra pessoa que não concorda pode dar uma contra-argumentação, mas diz assim: então, mas os porcos também são animais inteligentes. E a Maria diz: pois é, há aqui duas coisas que são semelhantes. Qual é a conclusão deste argumento? Para o argumento ser consistente, a conclusão baseada na justificação da Maria tem também que dizer que não é aceitável comer os porcos, também é moralmente repelente, porque estamos a usar aqui uma justificação que é a característica inteligência, ok? Portanto, se usamos a mesma característica para dois grupos animais, logo a conclusão tem que ser concordante. E isto é o que nós chamamos um argumento. É a forma mais básica de fazer, de analisar pensamentos de uma forma crítica. Bem, então outra coisa que nós precisamos de falar é: eu tenho que dar valor moral aos animais se eu quero defendê-los. Mas o que é esta coisa do valor moral? Os filósofos dividem o valor moral em duas áreas. Eles chamam valor intrínseco e valor extrínseco. E se uma coisa tem valor moral, daqui segue que tem consideração moral. Então, quem é que dá consideração moral ao animal? É um agente. O agente, neste caso, somos nós, humanos, que estamos aqui a conversar sobre valores morais. Portanto, nós é que somos os indivíduos que lhes estamos a dar valor. Okay? Agora temos aqui uma questão: será que as vacas têm valor moral? Então temos dois argumentos. Um argumento pode dizer: sim, as vacas têm valor moral. E os outros dizem: não, não tem nada. Então, o que isto é uma proposição. As vacas têm valor moral. Pode ser verdadeiro ou falso. Mas o outro do argumento 2 diz: as vacas não têm valor moral. Também pode ser verdadeiro ou falso. Não basta fazer a clama, não basta dar a proposição. Nós temos que justificar para ser um bom argumento. Senão é só uma opinião. E qualquer opinião é tão válida como a outra. Né? Podem dizer que as vacas vêm de Marte, é só uma opinião. Bem,
Então, quando a gente dá a justificação, eu digo, bem, eu acho que as vacas têm valor moral, porque isto e aquilo, blá, blá, blá. A gente dá muitas, muitas premissas para suportar a nossa primeira clama de que as vacas sim têm valor moral. Ou fazemos o contrário, damos justificações para explicar porque não têm valor moral. Então, o que acontece é que, logo, se as vacas têm valor moral, daqui segue que merecem consideração moral. Isto é, merecem que nós, humanos, os agentes, as tratem com uma consideração moral que eventualmente será discutida dentro daquelas teorias que eu vos apresentei. Ou então, chega à conclusão, não merecem consideração moral e podem fazer o que quiser com as vacas. Agora, quem ganha são as pessoas que têm mais destreza intelectual e conhecimento e bagagem para apresentar justificações aqui que são fortes e suportam o argumento. Okay? Então, quando nós estamos a falar em coisas que têm consideração moral, nós temos coisas que fazem parte daquilo que se chama o domínio da moral, mas existem outras coisas que não merecem consideração moral. Por exemplo, a minha cadeira não merece consideração moral. Mas ali, por exemplo, o meu gato está ali a miar, merece consideração moral porque ele quer ir à rua e se vocês não se importam, eu vou-lhe abrir a porta para ele não estar aqui a fazer barulho. Vai lá, Pikachu, vai lá à rua, estás aqui. Pronto, como viram, eu estou a dar valor moral aos interesses do meu gato. Bem, mas então, quem decide o que é bom para uma vaca? Okay? Again, é o agente moral, mas eu não posso só decidir por causa dos lindos olhos da vaca. Okay? Eu tenho que decidir baseado na fisiologia da vaca, daquilo que eu conheço, do sistema nervoso, e se eu dou valor a isso para mim como pessoa, se eu não gostaria que fizessem a mim certas coisas que me fazem dor e sofrimento, e se aquele indivíduo, a vaca, tem o mesmo sistema nervoso, tem a mesma senciência do que eu, então também não vai gostar que eu lhe faça as mesmas coisas. Então, eu falei que quando eu estou a falar de valor, há dois tipos. Eu estou a dar valor ao animal e estou-lhe a dar valor intrínseco se eu tomo em consideração o animal por si próprio, o valor, o sujeito em questão. E isto é um valor muito difícil de entender. A gente, em filosofia, tem discussões enormes sobre o que significa valor intrínseco. E há muita gente que ainda não, muitos filósofos não concordam. É mais fácil concordar com o conceito de valor extrínseco. Por exemplo, se eu disser que um panda tem valor para a China, por exemplo, eu estive em Chengdu há 2 anos atrás e fui lá visitar The Breeding Center. E o que eu aprendi é que o Breeding Center, eles não estão a fazer pandas para recolonizar a floresta. Eles estão a fazer pandas para alugar aos zoológicos do mundo. E, na realidade, quando esses pandas estão, por exemplo, no México, na Escócia, eles não pertencem ao México, não pertencem à Escócia. Eles estão lá por alguns anos e voltam para a China. E eles estão a pagar aluguer dos pandas aos chineses. Por isso é que eles têm muito interesse em desenvolver a inseminação artificial, porque tem um valor económico. Okay? E também tem um valor útil. Mas não estamos a considerar o valor do panda. Será que o panda fica satisfeito em estar dentro de um enclosure, estar dentro de um recinto fechado? Será que o panda não se importa de estar a ser submetido a inseminação artificial? Isso é o valor intrínseco do animal. Portanto, valor extrínseco é fácil de entender, porque significa que o animal tem uma utilidade e que produz algo, como por exemplo aqui. Este elefante tem valor extrínseco, porque ele ajuda a pessoa, ele vale dólares. Se o elefante morrer, o dono do elefante perdeu um valor. E aqui neste caso tem um valor extrínseco, infelizmente, porque
vendem o marfim no elefante, ok? Mas também tem um valor extrínseco que é para o ecossistema. As fezes do elefante também contribui para a biodiversidade e o balanço do ecossistema. Mas o que agora eu quero discutir com vocês é o que é esta coisa do valor intrínseco. Bem, geralmente quando nós estamos a discutir isto, nós tentamos focar nas capacidades dos animais. E aqui sou eu há uns anos atrás, em São Paulo, no Rancho dos Gnomos, onde todas as pessoas que lá trabalham dão valor intrínseco ao animal. Eles fazem tudo o que podem para que aquele animal tenha uma vida decente, uma vida que seria adequada ao animal se estivesse no seu ecossistema original. Então, geralmente, quando a gente discute o valor intrínseco de animais, a gente faz apelo à senciência, apelo à compaixão, apelo à empatia, ao valor estético do animal, ao altruísmo. Tudo isto são fatores que vêm de nós